ouvintes! Está começando mais um Acesso à Justiça, o podcast da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eu sou Débora Diniz e essa é a nossa 10ª edição. Bem, chegamos ao programa de número 10 e eu quero agradecer a você, em nome de toda a nossa equipe. Continue nos acompanhando. Nessa edição, vamos falar sobre um caso que aconteceu em abril de 2019, quando um vazamento de óleo da Petrobras atingiu 3 municípios da região dos Lagos. Hoje nós temos aqui 2 convidadas que atuaram diretamente nesse caso. A defensora pública Rafaela Jarrara. Olá, Débora. Obrigada pelo convite. E a nossa convidada especial, a advogada da Petrobras, Joana Sheibubi. Olá, Débora. Muito obrigada pelo convite. Bem, para quem não sabe ou não lembra desse caso, nós preparamos um resumo. No início de 2019, a rotina de trabalho de pescadores, marisqueiros, maricultores e ambulantes da região dos Lagos do Rio de Janeiro foi afetada por um vazamento de óleo, que atingiu 3 municípios da região. Segundo dados do IBAMA, o vazamento proveniente da plataforma P53 da Petrobras atingiu 22 praias e diversos costões rochosos de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios. Além dos impactos ambientais, o vazamento prejudicou o turismo e impactou a atividade pesqueira durante quase 3 meses, afetando a vida de quem depende da pesca e do turismo na região. Diante dos prejuízos causados pelo vazamento, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro atuou junto à Petrobras e à comunidade pesqueira com o intuito de garantir os direitos daqueles que tiveram suas atividades afetadas pelo episódio. O resultado foi a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, um marco na atuação extrajudicial das instituições. Bom, para que a gente começasse nosso bate-papo, eu queria que a Joana falasse um pouquinho de como foram esses primeiros dias logo após o vazamento e o que levou a Petrobras a procurar a Defensoria para auxiliar nessa negociação. Bom, foi o seguinte, quando ocorreu o vazamento, a Petrobras ela tem uma estrutura organizacional de resposta à emergência, ambiental. Por isso, a Petrobras teve a iniciativa de montar tendas no município de Arraial do Cabo para atender as reclamações e pleitos indenizatórios da população. Nessas tendas, eles preenchiam formulários relatando os prejuízos que eventualmente possam ter sofrido. Como eu atuava nessa emergência ambiental como líder de pleitos indenizatórios, eu me deparei com cerca de 900 pleitos indenizatórios, mais ofícios recebidos de colônias de pescadores, associações. E quando a gente começou a mapear e identificar esses pleitos, a gente verificou que a maior parte deles eram de pescadores e ambulantes. Diante desse público, que é de uma população mais vulnerável, a gente imaginou que a gente precisaria, até para fazer uma negociação justa, equânime, entre as partes, a gente pensou em procurar a Defensoria Pública para que ela pudesse representar os pescadores e os ambulantes nessa negociação. Então, a Petrobras voluntariamente procurou o Núcleo de Tutela Coletiva para apoiar nessa negociação. Sim. Rafaela, conta um pouquinho pra gente como a Defensoria entra nessa história. Eu atuo no 3º Núcleo de Tutela Coletiva da Defensoria, que é responsável por todos os municípios que compõem a região dos Lagos. Um pouco depois, no mês de abril ainda, bem próximo do vazamento, a Joana me ligou, se identificando como advogada da Petrobras e buscando uma solução extrajudicial para que a gente pudesse indenizar todas as pessoas que foram prejudicadas com o vazamento de óleo. Logo no início a gente conversou, ela me explicou. Na verdade, eu já até estava acompanhando essa questão do vazamento pela televisão, porque fazia parte da minha área de atuação. E aí, logo num primeiro momento, a gente teve que fazer uma busca ativa, quem seriam essas pessoas que estavam sendo prejudicadas pelo vazamento de óleo. A Joana já estava em contato com os presidentes das colônias de pescadores
né, dos municípios de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, me passou o contato, e aí eu, junto com a coordenação da região dos lagos, né, com a Raquel, que é a defensora responsável pela coordenação da região, e com a coordenação civil e a coordenação de tutela coletiva da defensoria, nós fomos até esses pescadores para realmente saber quais eram os pleitos em que eles tinham sido prejudicados. Nós logo marcamos uma reunião, fomos até a colônia de pescadores de Cabo Frio e nos encontramos com os presidentes das colônias de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo para poder, né, nos apresentarmos, trazer essa proposta de uma resolução amigável, né, sem que fosse necessária uma ação judicial, para poder atender os pleitos, né, indenizatórios com mais rapidez. Quais foram os impactos e em quais atividades, Joana? Então, esse vazamento foi atípico porque não ocorreu o vazamento de óleo líquido, como a gente imagina, mas ele condensou e ficou em forma de pelota. A vulnerabilidade não foi atingida, a gente fez análise de pescado e também não teve nenhuma, assim, houve a restrição da atividade numa fazenda de maricultura especificamente. E depois das análises laboratoriais que a Petrobras fez junto a laboratórios da PUC, renomados e tal, não se identificou nenhuma contaminação e, em razão disso, houve a liberação do exercício da atividade nessa fazenda de maricultura. Quanto tempo de interrupção ou de comprometimento, né, dessas atividades? Na verdade, o que a gente constatou é que não houve um ato formal de interdição das praias. Mas o que os ambulantes relataram ao longo dos atendimentos, eles informaram para a gente que tinham pessoas da Petrobras com uma roupa fazendo uma limpeza e que aquilo afastou os banhistas da praia. Uhum. Então, por isso, as praias ficaram vazias e eles ficaram sem trabalhar, com algumas mercadorias, né, se deteriorando, porque eles não podiam vender. Para quem não é do Rio de Janeiro, né, só para a gente situar ou dar uma ideia, a região que nós estamos falando é uma região das mais turísticas do Rio de Janeiro, né? As praias, elas são usadas para mergulho, inclusive, tem ótima visibilidade, então é um impacto turístico. Por isso essa ação também foi muito importante e acabou tendo muita repercussão. Vamos lembrar um pouquinho de qual foi a abordagem da imprensa sobre esse episódio. A praia é a única do estado do Rio de Janeiro que tem a bandeira azul, selo internacional que atesta a qualidade e sustentabilidade. Hasteada desde novembro do ano passado, a bandeira foi arrancada da orla nesse fim de semana, após a praia voltar a ser atingida por pelotas de óleo no último sábado. Mas está sendo feita uma vistoria, porque a gente lembra dos problemas que estão acontecendo pela praia da região dos lagos, com aquele aparecimento do óleo, aquele óleo que vazou das atividades da Petrobras no Campo de Marlim. Então, a gente mostrou aqui essas pelotas, né? Elas foram encontradas em Arraial do Cabo, Búzios e também Cabo Frio. E segundo a Guarda Marítima de Búzios, tanto a Guarda, né, quanto o IBAMA vistoriaram as praias da cidade e encontraram ainda partículas no mangue de pedra. Vamos falar daquele vazamento de óleo que aconteceu 2 semanas da Petrobras, né? Que aí encheu de óleo, né? Arraial, Cabo Frio, Búzios. Para onde foi esse óleo? Fachel, esse óleo... Não foi retirado da água? Alguma coisa, né? O trabalho foi feito de limpeza, mas, gente, esse final de semana chegou mais óleo lá na Praia do Peró, em Cabo Frio. Mais um triste retrato do balneário, onde as piores marcas estão sob os pés dos turistas. Bem, Rafaela, como foi essa aproximação? Como é que a Defensoria chega até esses pescadores e ambulantes para se colocar nessa posição de facilitador nessa negociação? Depois que a Joana nos procurou, nós fomos até as colônias e tivemos que fazer todo um trabalho de conscientização, porque a ideia inicial dos pescadores, né, principalmente dos presidentes da colônia, que foi nosso primeiro contato, era de judicializar os pleitos indenizatórios, né, de entrar com uma ação na justiça.
E aí nós mostramos para eles que o TAC, que nada mais é do que um acordo, né, entre a Petrobras e a Defensoria para que essas pessoas prejudicadas fossem indenizadas. TAC é um termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento muito usado, né, nessas negociações extrajudiciais, né? Fala um pouquinho também para o nosso ouvinte que não conhece, não está familiarizado com esse termo, saiba do que estamos falando. De uma forma bem resumida, o TAC é um acordo que não é levado, não precisa ser levado à justiça. Ele é um acordo entre algumas partes, né? Algumas partes elencadas pela lei, a Defensoria Pública é uma dos legitimados para celebrar o TAC. Então, podem fazer um acordo com vários objetivos. Nesse caso, o acordo era entre a Defensoria Pública e a Petrobras para indenizar as pessoas que foram prejudicadas com esse toque de óleo na costa. Nós primeiro tivemos que fazer todo um trabalho de conscientização com os pescadores, porque eles achavam que entrando com uma ação na justiça seria muito mais fácil receber essa indenização. E a gente sabe que hoje em dia a judicialização nem sempre é o melhor caminho. Acaba sendo muito mais demorada, né? Pela experiência que a gente tem, em casos assim, a gente vê que se arrastam por anos. A gente está falando de um universo aí de quase 2.000 pessoas, né? Quem são esses pescadores, marisqueiros, maricultores, ambulantes? E como foi feito para identificar, para delimitar quem seriam as pessoas beneficiadas por essa indenização? Nós negociamos várias cláusulas e em algumas cláusulas a gente descreve quem faria jus, quem teria direito ao recebimento dessas indenizações. Então, no caso, né, dos pescadores, por exemplo, nós elencamos alguns documentos, tudo foi conversado com os presidentes da colônia, que nos deram várias sugestões do que nós poderíamos exigir para que nós chegássemos a um consenso do que nós deveríamos exigir das pessoas para que elas comprovassem que eram efetivamente pescadores na data do vazamento de óleo. A mesma coisa nós fizemos com os ambulantes. Procuramos os ambulantes e eles deveriam comprovar que eram ambulantes e que viviam dessa atividade econômica na data do vazamento de óleo. Outra coisa muito interessante que foi no TAC existe uma cláusula que é a constituição de uma comissão de conciliação composta pela Petrobras, Defensoria e representantes dos pescadores, em que nessa comissão a gente fazia análise da documentação apresentada pelo pescador e a própria comissão definia se aquela pessoa estaria ou não habilitada ao TAC. E a apresentação de alguns documentos às vezes gerava controvérsia no grupo, se seria aceito, se não seria aceito. Então, os representantes informavam que tipo de documentação deveria ser aceita e convenciam a gente, assim como a Defensoria trazia novos documentos que poderiam ser aceitos e a comissão aceitou. Todas as decisões foram unânimes, sem grande controvérsia. Tanto que a gente teve a aprovação de cerca de 1.600 pescadores que foram contemplados no TAC e 358 negativas, que até hoje não houve nenhuma impugnação, nenhuma disputa judicial contestando essa decisão da comissão. Uhum. Bem, só para dar uma dimensão do que foi esse acordo, nós estamos falando de cerca de 250 ambulantes, né, e a cada um coube o valor de R$ 800, que seria equivalente a 5 diárias de R$ 160, né? Se tirou uma média do faturamento deles. E nesse caso, para os ambulantes, são todos ambulantes de Arraial do Cabo. Na verdade, são os ambulantes da Praia dos Anjos, do Pontal da Atalaia, Prainhas do Pontal e Praia do Forno. Que são todos de Arraial do Cabo. Todos do município de Arraial do Cabo. Foram as praias onde os ambulantes narraram que foram impedidos de trabalhar em razão dessa limpeza que foi feita. As outras praias, por todos os relatos e relatórios que a gente tem, não tiveram óleo na costa, né? Não chegou o óleo. Então, são algumas praias de Arraial. Algumas. E, no caso dos pescadores, marisqueiros e maricultores,
que eu aprendi agora a diferença, né? Marisqueiro é aquele que colhe, né, o marisco diretamente do mar, e maricultor é aquele que cultiva o marisco em fazendas apropriadas para isso. Exato. Aprendi direitinho. Nesse caso, a indenização foi de R$ 4.500, e nesse caso, atingindo o universo que já chega a 1.600, mas há uma perspectiva de que possa chegar até 1.900 pessoas. E aí, se nós formos calcular a família envolvida, né, a gente vai chegar a um contingente muito maior, né, de pessoas que acabam sendo beneficiadas por esse TAC. Assim, o que eu achei, né, importante na negociação é que, assim, os beneficiários eram pessoas muito humildes, né, pessoas que realmente viviam da pesca, da maricultura, pessoas que eram extremamente vulneráveis, e a negociação entre a Defensoria e a Petrobras foi em pé de igualdade, né? Num momento era difícil, a gente discordou de muitos pontos, mas no final, tanto no TAC dos ambulantes como no TAC dos pescadores, marisqueiros e maricultores, a gente chegou a um consenso. Mas foi difícil mostrar isso para os destinatários, de que toda a negociação seria em pé de igualdade e que não teria uma parte dominante, né, uma ideia preponderante. Bom, e nada melhor para falar dos impactos dessa negociação do que aqueles que foram diretamente afetados por ela, né? Tanto pelo vazamento quanto pela indenização. Vamos ouvi-los. Eu me chamo Maciel, né? Félix de Andrade, e sou o presidente da Z5, aqui de Arraial do Cabo. Logo que o óleo chegou aqui na nossa região, aqui em Arraial do Cabo, causando de imediato impacto total nas praias e principalmente na pesca, né? Tivemos aí redes danificadas, embarcação com casco sujo de óleo, pessoas tendo alergia, pescador tendo alergia aqui a contato com óleo. Aí entramos em contato com a Petrobras, né? A gente, aqui pela nossa parte aqui da colônia, achamos melhor a gente fazer um acordo, né? Que seria uma coisa imediata. Até porque a gente tem processos de óleo, principalmente aqui na região nossa, que já dura aí 9 anos, e até hoje a gente não tem uma resposta. Mediante isso, né, a gente preocupado que o pescador foi atingido reto e direto, poxa, é melhor a gente aí fazer um acordo, né? Aí a Petrobras rapidamente, né, solicitou a Defensoria do Estado, e aí a gente marcou uma reunião. E nessas reuniões que a gente teve, ali a gente foi discutido como que seria feito esse acordo, como que seria feito essa indenização, como que seria e quanto. Mas sempre a Defensoria mostrando, sempre dado, né, do lado da gente que foi atingido. Isso aí é sem dúvida nenhuma. E graças a Deus, né, muito rápido, em apenas 6 meses, aconteceu o acidente aqui, né, discutimos em 1 mês e 6 meses depois a Petrobras estava já através, né, do trabalho com a Defensoria, conseguiu aí executar. Eu sou representante de ambulante daqui das praias de Arraial do Cabo. Eu me chamo Márcia Bastos. O nosso acordo foi um acordo que foi bom para todos, porque no momento, por algumas documentações que foi provada tudinho a respeito do nosso trabalho, dos dias que nós ficamos sem trabalhar na praia, né? Então, resumindo, a situação da Defensoria Pública foi uma situação positiva para nós, ao nosso favor, tá? E entramos no acordo também com a Petrobras, também, graças a Deus que deu tudo certo, tá? E agora a única coisa que eu posso dizer é que foi muito boa a ação, tá? Não tenho nada a reclamar, entendeu? A não ser que está sendo tudo correto, tudo
bom para todos, né? Então eu só posso dar parabéns tanto para a Defensoria Pública como para a Petrobras. Meu nome é Amarildo de Sá Silva, mas todo mundo conhece só por Chita. Eu sou presidente da colônia Z23 de Armação dos Búzios. A respeito do trabalho das defensoras, junto da Petrobras, no derramamento de óleo Búzios Cabo Frio Raul do Cabo, né, teve algum desgaste, alguns entendimentos meio confusos que acabou sendo esclarecido, mas da parte da gente aqui da colônia, do presidente da colônia, eu acho que não poderia ser melhor do que foi, entendeu? Porque é um processo realmente complicado, mas graças a Deus correu tudo bem, deu tudo certo. Pela minha colônia foi bem aceito, foi bem tranquilo. Acho que me ajudou muito aqui, entendendo? E até acabei aprendendo um pouco como funciona. Bom, Rafaela, qual é a importância de um desfecho como esse para uma negociação assim, que mostra também um pouco mais da atuação da Defensoria, por um lado que pouca gente conhece, né? ainda é pouco conhecido, que é da ação coletiva e da atuação extrajudicial. Qual é a importância disso? Débora, eu acho que o mais importante foi possibilitar a reparação de todas essas pessoas que viviam da pesca ou dos ambulantes que receberam indenização num curto prazo. Foi um trabalho que envolveu diretamente 5 defensoras. O corpo jurídico da Petrobras também ficou debruçado intensamente para poder resolver essa demanda, e eu acho que é um marco tanto para a Defensoria Pública quanto para a Petrobras. A gente poder resolver um vazamento de óleo que impactou tantas famílias num prazo tão curto. E, Joana, e para a Petrobras? Você disse que esse é o primeiro TAC da história da Petrobras, aí só para a gente reforçar aqui, é o primeiro TAC para indenização individual, né, por um dano que foi causado ali diretamente ao indivíduo. Qual é a importância disso para a instituição? A importância disso é que ele serviu como um paradigma para a mudança de cultura da litigiosidade para uma cultura que busca o diálogo, a mediação e a solução conjunta de conflitos sociais. Além de tudo isso, ainda reconquistamos a confiança e a credibilidade do principal público afetado pelas atividades da Petrobras, que é o pescador artesanal. Bom, Rafaela, essa ação, ela acabou gerando outras ações da Defensoria, né? Porque no momento de pagar as indenizações, foram observadas algumas necessidades básicas, por exemplo, a falta de documento, alguns que estavam na informalidade, sem conta bancária, e aí foi montada uma verdadeira operação de cidadania para que todos eles pudessem receber aquilo que tinham direito, né? Fala um pouquinho sobre isso, o que mobilizou, como foi esse trabalho também para poder suprir essa necessidade ali. A Defensoria Pública, conjuntamente com a Petrobras, foi até as colônias de Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio. Fizemos vários atendimentos individuais aos pescadores. E durante os atendimentos, nós identificamos que vários pescadores não tinham documentos de identidade, não tinham recolhimento de contribuição previdenciária, muitos não tinham conta bancária. Então, de uma certa forma, além do TAC, nós levamos uma série de outras orientações jurídicas de como tirar documentos de forma gratuita. No caso de Arraial do Cabo dos ambulantes, eu acho que toda essa negociação fez com que surgisse uma consciência de que eles deveriam se organizar, porque os ambulantes de Arraial do Cabo não têm uma associação organizada. Então, despertou essa questão de se articular, de se organizar, de se unir para que eles possam pleitear os seus direitos. E em Cabo Frio, nós fizemos um acordo de inventário, porque um dos pescadores, no curso das negociações, faleceu, e aí nós tivemos que fazer um acordo para dividir a indenização entre os 3 filhos. Então, tiveram vários desdobramentos, e ainda desdobramentos esses que ainda ocorrem, porque a gente ainda não terminou de recolher a documentação. Quer dizer, a gente não tem a dimensão, do que uma ação como essa acaba ocasionando, dos reflexos que isso traz. Como é que vocês continuam acompanhando, esses pescadores, esses ambulantes?
O que vocês identificam de diferente do que era o comportamento, a postura deles lá atrás, quando estavam ali ainda, onde era tudo era incerteza, né? E agora, onde eles já veem essa possibilidade, quer dizer, na verdade eles já veem concretamente alguns que já estão recebendo, e aqueles que ainda não estão recebendo têm essa resposta, né? Eu acho que assim, logo no início, quando a gente fez a aproximação dos pescadores, a gente eu tive essa impressão de que eles estavam muito descrentes, né, de que não iam receber indenização, de que a gente estava negociando, mas que nada de fato ia acontecer. Eles não acreditavam que seria possível fazer um acordo sem que eles ingressassem com uma ação na justiça. E aí, a partir do momento que eles, de fato, viram o dinheiro na conta corrente, receberam a indenização, foi muito gratificante, né, porque a gente começou a ver que eles realmente sentiram-se ressarcidos, né? Mais do que a questão financeira, é como se a gente desse um pouquinho de cidadania. A Defensoria e a Petrobras fizeram com que eles exercessem a cidadania, se sentissem cidadãos, sujeitos de direitos, pessoas que receberam. E recebi diversas mensagens, né, dos pescadores e agradecimento, e eu acho que isso foi o mais gratificante, né, de todo o trabalho. E também é importante ressaltar aqui que a Petrobras, ela tem atuação nessas regiões, né, por conta de programas ambientais, por conta de atividades que a gente desenvolve nessas regiões, e então a gente tem uma atuação direta com os pescadores todos os dias. Então, a melhoria desse relacionamento comunitário, a melhoria desse diálogo com a Petrobras nesse TAC favorece outros contatos, outros empreendimentos que ocorrem na região e que a gente pode manter essa parceria, saber que a gente pode conversar com os pescadores e eles vão acreditar, né, no que a Petrobras tem para propor, não em casos como esse de vazamentos, claro, né, que a gente não quer que ocorra, mas às vezes acontece, mas nos programas mesmo que a gente desenvolve nessas áreas. Uhum. Bom, Joana, falando um pouquinho dos impactos ambientais, como a Petrobras vem acompanhando isso, né, eu acredito que ainda continue sendo feitas análises ali de todo esse impacto. Enfim, como está sendo, como o caso vem sendo tratado hoje pela Petrobras, do ponto de vista ambiental? A Petrobras, hoje, ainda está em negociação com o Ministério Público Federal, tá apresentando laudos, monitoramento, análises. Faz parte dessa negociação órgãos ambientais como o ICMBio. Então, assim, a Petrobras ainda não encerrou essa parte de acompanhamento, né, dos impactos ambientais e tem reportado isso ao Ministério Público Federal. Uma coisa que eu acho importante nisso, né, é que quando a gente fala, um termo de ajustamento de conduta só é possível ser fechado quando alguém assume a responsabilidade pelo que aconteceu, né? Eu acho que esse recado é importante, né, por parte da Petrobras. Eu acho muito importante. Existe um princípio, né, de accountability, que é de você se responsabilizar pelos impactos causados. Isso significa uma mudança de cultura de litigiosidade, né, para uma cultura de mediação, de conflito, de negociação, de diálogo. Teve um caso que eu acho, assim, interessante falar, que foi um pescador que eu atendi, né, quando ele foi assinar o termo de quitação para recebimento da indenização, e que ele me disse que ele tinha acabado de receber a indenização do vazamento da Baía de Guanabara, que aconteceu há cerca de 20 anos, e aí ele estava recebendo agora, bem próximo, né, no mesmo período, a indenização por um evento que tinha acontecido há meses. Quer dizer, esse aí tem bem claramente a diferença entre um acordo extrajudicial e aquilo que é judicializado, né? Sim, ele falou isso para mim, né, no dia que ele estava assinando, que ele achava que ele nunca imaginaria que fosse depois de 20 anos, que demorou 20 anos para receber uma indenização e agora em 3, 4 meses ele ia receber outra por um vazamento de óleo. Este foi Acesso à Justiça, o podcast da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse programa para que possamos discutir juntos o acesso à justiça.
podcast está disponível no site da Defensoria Pública e também no Spotify e no iTunes. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, para saber tudo o que está rolando na Defensoria do Rio. Acesso à Justiça é produzido pela Diretoria de Comunicação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com produção de Jaqueline Banai e Jéssica Leal.